Olá, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula de Escola Dominical. Eu sou o evangelista Oséias Santana e nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Enquanto nós tocamos uma vinheta, clica no botão de inscrever-se e se prepare para mais uma jornada das Escrituras Sagradas. Queridos amigos e irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com imensa alegria que estamos aqui para estudar a Palavra de Deus através das lições bíblicas da Escola Dominical, revista CPAD Adultos. E neste trimestre estamos estudando sobre a vida e obra do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E neste momento nós estaremos falando sobre a lição de número 2, que fala sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. E para isso eu já quero ler aqui na introdução, que diz assim: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso que é Saulo de Tarso. Este homem tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. É sabido de nós pelas escrituras sagradas que o apóstolo Paulo era um fariseu e um fariseu extremamente zeloso. Ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo verdadeiramente era a vontade de Deus. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre os 3 tópicos de maneira diretiva aqui. No primeiro tópico, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. No segundo tópico, a perseguição contra a Igreja de Cristo. E no terceiro tópico, vamos falar quando um sistema se volta contra a igreja, tá bom? Então se prepare aí que nós vamos aqui ter um momento de crescimento na palavra de Deus. Antes eu já gostaria de mais uma vez lhe pedir para se inscrever no canal e assim poder participar dos sorteios de livros que nós estaremos realizando em todos os finais dos trimestres da Escola Bíblica Dominical. No primeiro ponto do primeiro tópico, nós temos aqui: Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Meus irmãos, quando nós lemos sobre a história da conversão do apóstolo Paulo, narrada no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e quando nós lemos também as cartas do próprio apóstolo Paulo, como por exemplo Gálatas, nós temos ali alguns aspectos da vida de Paulo sendo relatados para nós. O próprio apóstolo Paulo escreve em 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 13, que ele foi blasfemo, perseguidor e opressor. E dessa forma, em Paulo, ou Saulo de Tarso, ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo quando ele perseguia os cristãos, quando ele ia até as cidades procurar cristãos para encerrá-los na prisão, para açoitá-los, e até mesmo muitos deles provavelmente foram levados até a condenação à morte, Paulo acreditava piamente que ele estava fazendo a vontade de Deus. É como, por exemplo, se você olhar para a religião islâmica nos dias atuais e estudar um pouquinho sobre o islamismo, você vai descobrir que dentro do islamismo existe 2 visões, ou vamos dizer 2 partidos religiosos dentro do islamismo, que são os sunitas e os xiitas, e ambos os grupos têm uma forma de interpretar o livro sagrado deles, o Corão, de uma maneira diferente um do outro, Por isso tem esses 2 partidos. E quando você estuda um pouco sobre eles, você vai descobrir que os sunitas, eles são mais brandos nas suas interpretações do Alcorão. Já os xiitas, eles interpretam o Corão de uma maneira mais radical, ou talvez podemos dizer que eles interpretam alguns textos escritos por Maomé literalmente, quando se diz que os infiéis têm que ser
eliminados, né? Eles interpretam de maneira literal, e assim esses xiitas são o grupo que contém aqueles que nós conhecemos como os suicidas, aquilo que eles chamam de mártires da fé islâmica, né? Lembrando que mais ou menos uma proporcionalidade entre a distribuição no islamismo, 90% são sunitas, os brandos, e 10% pertence à classe dos xiitas, que são aqueles mais radicais. Olhando para um xiita do islamismo hoje, nós podemos olhar e espelhar aqui o apóstolo Paulo como sendo talvez parecido, né? Traçando um paralelo aqui entre o apóstolo Paulo e um xiita da fé islâmica de hoje. Ele acreditava piamente que esse comportamento agressivo, violento e opressor estava agradando a Deus, como um xiita hoje acredita que, interpretando o Corão da maneira que ele interpreta e agindo da forma que ele age, ele está agradando a Allah, certo? Bom, por causa da truculência de Paulo, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades, né? Sair ali de Jerusalém. Acredito eu, com toda a convicção, que foi até mesmo projeto de Deus ou permissão de Deus que houvesse ali uma perseguição da forma como Paulo impôs sobre os primeiros discípulos, sobre os cristãos, para que a fé se espalhasse e não ficasse reclusa tão somente à cidade de Jerusalém. Quando o texto bíblico fala que Paulo ele respirava ameaças de morte contra os cristãos, nós podemos dizer aqui que ameaças e assassinato era a atmosfera que Paulo respirava e pela qual ele vivia. Ou seja, tudo isso reflete o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, como um homem violento, como um homem truculento, e que o levava a prender, quer fosse homens, quer fosse mulheres, porque ele acreditava que fazendo assim ele estava agradando a Deus, né? Eu fiz uma anotação aqui, Craig Keener, né, no seu histórico cultural, no seu comentário histórico cultural, onde ele fala que o fato de Saulo deter não só homens, mas também mulheres, indica que ele era mais zeloso que a maioria de seus contemporâneos acharia necessário. Ou seja, dentre os fariseus zelosos de sua época, Saulo certamente se destacou como sendo aquele que exagerava na sua truculência contra aqueles que não professavam a mesma fé que ele. Bom, no segundo ponto, nós temos aqui as ameaças de Saulo de Tarso, né? Em Atos capítulo 9, versículo 1, o texto diz que ele respirava ameaças e morte contra os cristãos. Já em Atos capítulo 9, versículo 21, lá é dito que o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Se fosse olhar para o apóstolo Paulo nos dias de hoje, fazer uma comparação com alguém religioso tendo essas atitudes como Paulo tinha, né, nós poderíamos dizer com toda a segurança que Paulo seria considerado hoje um terrorista, uma pessoa que causava terror nas pessoas, levando muitas pessoas às prisões, açoites e até mesmo à morte. No terceiro ponto, nós temos aqui por que Paulo perseguia os cristãos. Qual era o motivo? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Paulo não podia aceitar a ideia de que aquele nazareno que morreu na cruz, ou na linguagem bíblica de Deuteronômio, aquele que morreu num madeiro, jamais passaria pela mente de Paulo que este homem chamado Jesus, filho de carpinteiro, um homem simples, que viveu na região da Galileia, este homem simples poderia ser o Messias,
uma vez que Jesus havia sido crucificado entre malfeitores. Jesus foi colocado no madeiro e Paulo, que conhecia muito bem, ou Saulo, que conhecia muito bem a lei, a Torá, né, a lei de Moisés, ele sabia muito bem que Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, dizia que maldito era aquele que fosse pendurado no madeiro. Então isso não entrava na mente de Saulo, o fato de alguém que morreu como um malfeitor, alguém que foi crucificado no madeiro, exposto à ignomínia e à vergonha como Jesus ficou exposto, como é que este homem poderia ser o Messias? Como é que ele poderia ser o Salvador? Até porque a Bíblia nos mostra indícios de que os discípulos acreditavam, os judeus naquela época, inclusive os próprios discípulos de Jesus, acreditavam, tinham uma expectativa de que o Messias, ele já reinaria sobre a terra, suplantando ali o poder opressor do Império Romano, e ele já implantaria o seu reino terreno imediatamente após a sua ascensão. E com Jesus não foi isso que aconteceu. Paulo considerava Jesus como um blasfemo e era inimaginável na mente de Paulo que Jesus de fato fosse o Messias de Deus, certo? Então, nesse primeiro tópico nós aprendemos aqui que Saulo ameaçava a igreja, não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Meus irmãos, tópico de número 2, que fala sobre a perseguição contra a igreja de Cristo. No primeiro ponto, nós temos aqui contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Esse ponto ele é interessante porque nos remete à doutrina da chamada união mística de Jesus com a igreja. Na metáfora bíblica, nós temos a igreja sendo chamada de corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E é interessante esta metáfora, porque a cabeça é quem tem autoridade sobre o corpo, é a cabeça quem dá direção ao corpo. O corpo não pode viver sem a cabeça, e tanto o corpo quanto a cabeça vivem ligados um ao outro. E nesse sentido, quem persegue a cabeça está automaticamente perseguindo o corpo. Perseguindo a igreja, está perseguindo a Jesus. É interessante que Lucas, quando ele narra a conversão de Saulo ali na estrada de Damasco, Lucas mostra ali o diálogo de Jesus falando com Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas espera aí, quando você lê o contexto, você vai perceber que Saulo, quando ele pede cartas para ir até a cidade de Damasco, Saulo ele vai com a intenção de prender os cristãos. Mas quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus fala: por que tu me persegues? Ou seja, Jesus deixa claro para Saulo que perseguindo seus discípulos está perseguindo a ele mesmo. E por que isso? Porque os discípulos formam o corpo de Cristo. E o corpo está ligado à cabeça. E perseguindo o corpo, automaticamente está perseguindo a cabeça. Jesus guarda a sua igreja. Se não fosse isso, a igreja já nem existiria mais. Nesses 2000 anos de história de tanta perseguição, tanta opressão contra a igreja, certamente que a igreja já não existiria mais. E a intenção de Saulo era justamente acabar com a igreja. Ele visava exterminar de uma vez por todas a vida daqueles que se diziam cristãos. No segundo ponto do segundo tópico, nós temos Saulo de Tarso e Estevão. Entra em cena no livro de Atos dos Apóstolos, nos dias em que Saulo respirava ameaças e morte contra os cristãos, um discípulo chamado Estevão, que ficou conhecido como o primeiro mártir da história da igreja cristã. Se por um lado Saulo era um erudito
que chamava atenção devido à sua cultura judaica e greco-romana e autoridade na Torá. Estevão era um erudito do judaísmo com grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Então entra em cena agora um homem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, aonde ali Deus operava milagres e prodígios por meio das mãos deste homem. E é interessante que a história de Saulo de Tarso passa pela história de Estevão. E quando Estevão está sendo apedrejado ali pelos judeus, durante o momento do seu discurso diante dos judeus, a Bíblia, Lucas, faz questão de citar o nome de Saulo de Tarso nessa história, dizendo que Saulo consentiu na morte de Estevão. Se isso aconteceu, certamente Saulo estava ali guardando as vestes daqueles que apedrejavam a Estevão, né? Então certamente Saulo assistiu todo aquele discurso de Estevão. Saulo viu todo aquele fato, todo aquele acontecimento. Saulo percebeu a sabedoria e a autoridade do Espírito com que Estevão falava. Certamente eu não tenho dúvidas de que toda aquela cena do discurso de Estevão, do seu sermão que ele pregou ali, da sua morte, ele orando, né, enquanto ele era apedrejado, ele orando pelos seus inimigos, por aqueles que os apedrejavam, pedindo que Deus os perdoasse pelos seus pecados. Certamente tudo isso chamou a atenção de Saulo. Tanto é que quando Jesus fala com Saulo na estrada de Damasco, Jesus fala assim, primeiramente ele aborda Paulo dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Paulo responde: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí Jesus fala assim para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase, ela é interessante, é uma frase que remete ao mundo agrícola ou animal. Aqueles que usavam carros de bois para arar terras naquela época, eles colocavam na parte de trás da coxa dos bois um madeiro afiado, tinha a função de fazer com que aquele animal andasse sempre para frente e em linha reta. Porque se ele resolvesse voltar, ou se ele se desviasse da sua rota para os lados, certamente aquele aguilhão fisgaria a sua coxa, forçando ali o animal a andar para frente. Então é algo que está ali espetando, é algo que está ali forçando o animal a ir para a direção que o seu condutor gostaria que ele fosse. Essa linguagem de Jesus: dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões, dura é para ti teimar, lutar contra aquilo que eu estou direcionando para a sua vida, indica que Jesus já estava, podemos dizer assim, preparando Saulo para um possível encontro. Por isso Jesus diz: dura é para te recalcitrar, dura é para te lutar contra aquilo que eu estou querendo fazer na sua vida. Se por um lado eles mataram Estevão, por outro potencializaram a mensagem do Evangelho, né? Eles mataram Estevão. Estevão é o primeiro mártir da fé cristã, pelo menos daqueles narrados nas Escrituras Sagradas. Uma frase de um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, que foi um grande teólogo norte-africano do 2º século, se não me falha a memória, 2º ou 3º século. Ele citou uma frase dizendo que o sangue dos mártires é semente de cristão. Então a morte de Estevão, longe de fazer com que o crescimento do número de cristãos fosse barrado, pelo contrário, quanto mais se matavam cristãos naquela época, quanto mais sangue se derramava de cristãos, mais muitos outros se convertiam a essa fé, observando ali não somente a mensagem, mas a coragem de testemunhar em prol de algo que poucos naquele momento, naquela época, acreditavam ser a verdade de Deus, né? No terceiro ponto, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Aqui é necessário a gente olhar para os dias atuais e refletir sobre
a igreja hoje. Será que a igreja hoje é perseguida? Muitos prontamente vão dizer que não, visando fazer um contraste da igreja de hoje, da facilidade de servir a Deus hoje, com a igreja primitiva, por exemplo, mas a questão é que a nossa visão é muito estreita e limitada. Pode ser que aonde nós estamos inseridos, no contexto em que nós estamos inseridos, por exemplo, no Brasil, um país, um estado laico, onde se tem por direito constitucional a liberdade religiosa, nós imaginemos que não existe perseguição. Mas muitos cristãos espalhados pelos países afora estão enfrentando perseguições, principalmente países comunistas, de regimes comunistas, como a Coreia do Norte, a China e outros países, também aqueles cristãos que vivem em países sob o domínio da religião islâmica, também sofrem bastante perseguição. Nós temos hoje muitos cristãos sendo perseguidos, a chamada igreja perseguida. E quando nós olhamos até mesmo para o nosso contexto brasileiro, nosso contexto local, nós vamos perceber que pode ser que nós não temos assim perseguição de forma violenta ou de forma física, como esses outros cristãos que eu acabei de citar estão enfrentando nesses outros países. Mas a igreja, de uma certa forma, ela é sim perseguida. Poderia citar aqui, por exemplo, a questão de eventos promovidos pela igreja. Sempre é mais difícil para a igreja, a questão de horários, coisas assim, sabe? A igreja ainda enfrenta perseguição e nós precisamos ficar firmes na nossa fé em Jesus Cristo e continuar orando para que as portas para a pregação do Evangelho se abrem continuamente para que nós possamos pregar o Evangelho como temos feito até o dia de hoje. Então, nesse tópico 2, nós aprendemos que a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. E isso é uma boa notícia, porque o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Lutou contra a igreja, está lutando contra Deus. Amém? Meus irmãos, terceiro e último tópico, quando um sistema se volta contra a igreja. No primeiro ponto, como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Basta darmos uma olhada para o livro de Atos dos Apóstolos e até mesmo para as cartas de Paulo, e nós vamos perceber que havia ali a perseguição implantada contra eles. Ora, promovida por judeus, no ambiente religioso, ora promovida pelo Império Romano na questão política. Aqui na lição diz assim: Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e crianças. O próprio apóstolo Paulo fala isso na sua epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 13, onde ele diz: sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Meus irmãos, mais uma vez, dando ênfase aqui na ideia de que Saulo não fazia isso porque ele era um criminoso ou porque ele era um fora da lei. De maneira nenhuma. Saulo fazia isso justamente porque ele acreditava que, fazendo isso, ele estava agradando a Deus. Na ideia dele, quando ele prendia, encarcerava, açoitava ou até mesmo levava cristãos à execução, ele imaginava que estava fazendo um bem para a pureza da fé em Deus, acreditando que ele estava livrando a verdadeira religiosidade de mentirosos, de hereges, de blasfemadores. Onde já se viu falar que um homem que morreu no madeiro, um homem que morreu no meio de criminosos, era o Messias de Deus, o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, então ele teria ali a mesma essência de Deus, ou seja, ele seria Deus. Paulo, ele acreditava que cometendo essas barbáries, ele estaria defendendo a fé judaica, livrando os judeus dos hereges. Mais uma vez eu quero ressaltar aqui que essa postura de Paulo lembra muito a postura dos islâmicos xiitas. No segundo ponto, nós temos aqui a perseguição, tortura e o método. Parece até exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos,
mas ele mesmo fala isso em seu testemunho após a sua conversão. O apóstolo Paulo, ele traz a informação de que, além de castigá-los fisicamente, além de pegar esses cristãos e castigá-los de maneira física, ele também empregava a tortura psicológica, quando ele escreve em Atos capítulo 26, versículos 10 e 11, que ele induzia esses cristãos a blasfemarem contra Deus, ou seja, era uma tortura psicológica, era o método que Paulo usava, né, na sua truculência, não só violência física, mas também violência psicológica. Mas mesmo, embora havia toda essa perseguição empreendida por Saulo e depois por muitas outras pessoas, principalmente o Império Romano, anos depois, nós vamos ler na história da igreja que muitos cristãos morreram, mas não negaram a sua fé em Cristo, né? Basta você ler alguns livros aí, como Os Mártires do Coliseu e outros livros, o livro da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o livro dos Mártires, né, se não me falha a memória, do autor John Fox, mas basta você dar uma lida nesses livros e você vai ver que muita gente, como eu disse, conforme escreveu Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de cristão, muita gente morreu, entregou a sua vida ao martírio, mas não negou a fé em Cristo Jesus. E no terceiro ponto e último aqui, perseguição contra os pentecostais, aos pentecostais, né? No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros também sofreram toda sorte de perseguição e violência, né? Se você ler a história do desenvolvimento inicial do pentecostalismo, do movimento pentecostal no Brasil, ali através de Daniel Berg e Gunnar Wingre, você vai ver também que houve uma grande perseguição contra estes irmãos para que essa crença, essa fé não fosse difundida em solo brasileiro, né? Eu faço até questão de citar aqui no livro Diário do Pioneiro, do Gunnar Wingre, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, né, junto com Daniel Berg. Ele também fala no seu livro, nesse diário, ele fala sobre a perseguição que eles enfrentaram. Ele fala um pouco da perseguição que eles enfrentaram. Ele começa contando a história aqui de um trabalho que se iniciou em uma determinada cidade, né, através de um irmão ali no estado de Santa Catarina, né, na cidade de Itajaí, do irmão Bernardino, e Deus começou a operar. Ele até cita no livro aqui na página 209, quando Deus opera, o inimigo se enfurece. Ele conta, eu quero ler um trecho aqui do que ele escreveu, na página 210, ele fala assim, ele cita o Salmo 34:7, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E depois ele cita um fato, né? Ele fala assim: em verdade, podemos aplicar esse versículo ao que aconteceu com o nosso irmão Bernardino da Silva. Embora os inimigos tentassem fazer-lhe mal, não conseguiram atingir nenhum cabelo de sua cabeça. Veio contra ele uma multidão de 1.200 pessoas, dirigidas pelo padre católico, e apedrejaram a casa onde os cultos eram realizados. Jogaram enormes quantidades de tijolos, pedras, paus e garrafas contra os crentes, mas ninguém foi atingido, pois o anjo do Senhor os guardou com a sua espada desembainhada. O irmão André continuou com toda a calma, pregando a palavra de Deus durante o apedrejamento, mas algumas pessoas que não crentes ficaram feridas. Finalmente, assustados da fúria cada vez maior dos inimigos, os irmãos esconderam o irmão Bernardino debaixo de uma mesa até as autoridades chegarem e o salvarem. Quando o chefe de polícia chegou, censurou a atitude da multidão furiosa e defendeu os crentes, mostrando ao povo o grande erro que eles haviam cometido. Deu também plena garantia aos crentes para que eles continuassem com seus cultos.
O padre que havia levantado o povo para perseguir os crentes foi mandado embora pelas próprias pessoas que participaram do ataque, pois diziam elas: queremos um padre que saiba civilizar e não transformar civilizados em selvagens. Essa é uma das histórias que ele narra aqui no seu diário, né, o Diário do Pioneiro, onde ele mostra parte da perseguição que eles enfrentaram ali também no desenvolvimento do trabalho, no início do movimento pentecostal no Brasil. Amém? A igreja está sujeita a ser perseguida, a enfrentar oposições, mas nós precisamos saber que Jesus, ele está ao nosso favor, né? E aí eu revogo aqui o cântico de Paulo em Romanos capítulo 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A igreja precisa pregar o evangelho, a igreja precisa falar do amor de Deus, a igreja precisa confrontar o pecado, nem que seja necessário enfrentar oposições e perseguições, né? Mas o evangelho precisa ser anunciado. Amém? Então, no terceiro tópico, nós aprendemos que a perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões e constrangimentos. Conclusão, irmãos: se a igreja fosse uma mera organização humana, ela já teria acabado, mas é uma instituição divina, glórias a Deus, né? Edificado pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la, porque a igreja é de Jesus. Jesus deixou isso bem claro para Pedro naquele evento onde ele perguntava para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro, né, se enfureceu e respondeu: sim, Jesus, eu já disse que eu te amo. Aí Jesus responde para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, a igreja, ela não é do pastor, a igreja não é da denominação, a igreja não é da denominação A ou da denominação B, a igreja é do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Dá um likezinho aí, curte o nosso vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e vamos crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Deus te abençoe.